Você tem o costume de explodir diante de uma discussão? Você perde a paciência muito fácil e de repente já falou um monte de coisas das quais você não gostaria de ter falado? No vídeo de hoje eu vou falar com você sobre inteligência emocional, o que é e como colocar em prática. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Eu sou a Mariane e aqui no meu canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e inteligência emocional. Se você gosta desse tipo de conteúdo, basta se inscrever para continuar recebendo os meus vídeos. Você já se arrependeu de alguma atitude que você teve, algo que você disse, ou algum comportamento em que agiu por impulso? Já sentiu que perdeu completamente o controle diante de uma situação e só depois que você foi entender o que realmente estava sentindo? Isso tem tudo a ver com inteligência emocional. O que é inteligência emocional? A inteligência emocional é a capacidade que a gente tem de reconhecer, entender e gerenciar as nossas emoções. E além disso, também é a capacidade de perceber as emoções do outro. Mas isso não significa que você tenha que ser fria, que você não pode sentir absolutamente nada, ou que você tem que ficar engolindo tudo que chegar na sua frente, todos os desafios, todas as pessoas que vão te tirar do sério, que a gente sabe que isso acontece. Pelo contrário, ter inteligência emocional é você ter consciência do que você está sentindo, de como você age, sem deixar que isso controle tudo. Pessoas com inteligência emocional não explodem por qualquer coisa, sabem se comunicar com clareza, conseguem lidar com conflitos sem se perder emocionalmente, têm mais empatia e autocontrole. É muito importante que a gente tenha inteligência emocional porque ela vai nos ajudar em ambientes de trabalho, nos nossos relacionamentos, nas relações familiares e sociais. O fato de você reconhecer a emoção do outro não significa que você tem que aceitar tudo que essa pessoa vai fazer com você, mas sim para que você perceba quando o outro já não está emocionalmente bem, quando o outro já está ficando mais agressivo com as palavras, de repente está querendo jogar alguma frustração em você, projetar alguma sombra em você, e é nesse momento em que entra a capacidade da gente ter empatia, entender por que aquela pessoa está agindo daquela maneira, se você tem algum tipo de responsabilidade, se você cutucou aquela pessoa ou deu uma provocada, e se caso isso não tiver acontecido, aí você vai utilizar a inteligência emocional a seu favor, se colocando fora dessa situação para que ela não exploda ou para que você não tenha um comportamento que depois possivelmente você poderá se arrepender. Usar a inteligência emocional no ambiente de trabalho, por exemplo, facilita muito aqueles tipos de discussões que você pode ter com seus colegas de trabalho, ou quando aquele chefe, aquele supervisor gosta de dar uma provocada, às vezes eles acabam perdendo um pouco a linha, podem ser grosseiros, e aí a gente precisa segurar um pouco as nossas emoções, não engolir, não retê-las, mas entender que você está começando a ficar nervosa, que você pode perder a linha, e aí de repente isso pode custar até mesmo o seu trabalho. Por isso a importância de saber trabalhar as emoções, reconhecer antes de agir. Nos relacionamentos é a mesma coisa. Para que um relacionamento dê certo, se toda vez você tiver uma reação muito explosiva diante do comportamento do outro, possivelmente essa relação não vai durar muito tempo e se durar, você não terá paz nessa convivência. Relações familiares também podem ser muito desafiadoras, visto que tem pessoas que não têm muito para onde fugir, moram com o pai, moram com a mãe, e tem ali uma desavença muito grande, uma dificuldade muito grande em conviver com essas pessoas, mas usar a inteligência emocional para isso também vai te poupar muito de se estressar, sabendo que não vai levar a lugar nenhum, e as discussões e imposições de opinião são totalmente improdutivas e só vai te desgastar. Então, a inteligência emocional também pode te ajudar com relações familiares, discussões, enfim. E como desenvolver a inteligência emocional no dia a dia de forma prática? É algo que exige esforço e dedicação. Nem sempre você vai conseguir dominar totalmente as suas emoções, mas com o tempo você consegue se aperfeiçoar e passa a ter comportamentos e reações muito mais agradáveis, tanto para você quanto para o outro, e depois não ficam aqueles arrependimentos, sabe? Por que eu fui explodir? Por que eu fui agir daquela forma? Então, antes de mais nada, reconheça o que você está sentindo naquele momento. É raiva? É medo? Você se sentiu desafiada? Você se sentiu frustrada? Um dos pilares da inteligência emocional é nós sabermos lidar com a frustração e de que nem sempre o outro vai corresponder com as nossas expectativas ou de que nem sempre o outro vai se comportar como a gente gostaria. Mas a gente não pode se comportar como uma criança grande sendo adulta. Não dá pra gente bater o pé, fazer birra, sair emburrada quando as coisas não dão certo. Então, saber lidar com a frustração, reconhecer esse sentimento naquele momento que poderá te levar para uma raiva, para uma insegurança, para um medo, enfim, você já conseguindo reconhecer, nomear aquela emoção, já vai reduzir o impacto que ela terá sobre você naquele momento. A segunda forma de desenvolver a inteligência emocional no dia a dia é dar um tempo antes de agir. Pausa, respira. Quando você percebe que está a ponto de explodir, de dar uma resposta atravessada ou que você pode perder a linha, pause alguns segundos antes de responder. Conte até 3, se precisar até 10, respire fundo. Se for possível, saia do ambiente, se retire.
mas tente não deixar que essas emoções te dominem. Saiba se controlar antes de que ela queira sair em forma de comunicação da sua boca. O terceiro passo é observar o que te causa gatilho emocional. Que tipo de situação te deixa nervosa, o que você não admite, o que você não gosta, que tipo de comentário te tira do sério, que tipo de comportamento do outro você não aprova, que tipo de situações te deixam insegura. Por exemplo, você vai participar de uma reunião e você já sabe que o seu chefe, o seu supervisor, enfim, tem uma comunicação sarcástica, sabe? Aquele tipo de pessoa que faz comentáriozinhos e em tom de brincadeira, mas acaba cutucando o outro. E você detesta esse tipo de comportamento. Então, você já se preparando para essa reunião, sabendo que ele irá comportar desta maneira, você consegue dominar os seus impulsos, seus instintos para que não fique fazendo caras e bocas, ou então fique ali bufando, porque até isso a gente consegue mostrar para as pessoas a afeição, a forma como a gente está vendo ali o outro. Então, se você puder manter ali uma face mais serena, respirar fundo, mesmo que por dentro você esteja internalizando toda aquela sua raiva, isso te ajuda a não passar uma imagem de que está desestabilizada ou de que você não tem maturidade no ambiente profissional. Ou então, no relacionamento amoroso, quando o parceiro ou a parceira estiver estressado, e começar ali a colocar situações que estão te tirando do sério, trazer assuntos bobos, chatos, ou então, inclusive, brigas mesmo mais sérias. Tente não rebater, tente não responder na mesma altura, porque aí vira uma grande briga generalizada. E aí chegamos ao quarto passo para desenvolver a inteligência emocional, que é ter a empatia. Muitas pessoas podem pensar, então, a gente tem que ser santo, né? Tem que aguentar tudo que o outro está fazendo, tem que abaixar a cabeça para tudo. Mas ter empatia é ter a capacidade de entender por que o outro age daquela maneira, por que ele está assim, ele está estressado, o que ele passou na vida dele, por que ele está com esse comportamento, por que ele está projetando isso em mim. Entendê-lo não é aceitar tudo, não é que você tem que abaixar a cabeça para uma pessoa que é grossa, para uma pessoa que é explosiva, ou numa discussão você aguentar tudo calado. Eu já falei sobre isso. É simplesmente o fato de você não drenar a sua energia com situações desgastantes das quais você vai se arrepender depois. É claro que vez ou outra você precisa sim ter mais autoridade, ter mais voz ativa, se impor, saber dizer não. Mas aqui a inteligência emocional não é a respeito de você aceitar tudo calado, engolir ou ser frio e não ter emoção nenhuma. Mas sim você preservar a sua paz, a sua saúde mental e principalmente para não ter os arrependimentos depois, que sempre vem muito forte na pessoa que explode, na pessoa que fala uma coisa e de repente percebe que não deveria ter falado aquilo. Por isso, antes de julgar ou atacar alguém, respire, olhe para dentro de si, perceba por que aquela pessoa está agindo daquela forma, coloque todo esse passo a passo em prática com relação à respiração, a contar até 10, se possível sair do ambiente, entender por que o outro está agindo daquela forma. E, por último, seja gentil com você mesma, porque nem sempre você vai conseguir. Você vai errar, você vai reagir de vez em quando, você vai explodir sim de vez em quando. Como eu mencionei, é um exercício constante, exige dedicação. E o mais importante é você perceber, aprender e tentar fazer diferente da próxima vez. Ter inteligência emocional não significa que você tenha que ser zen 100% do tempo. Significa estar consciente diante das tuas atitudes e dos teus comportamentos. É escolher a sua resposta sem ser refém das tuas emoções, sem se arrepender depois ou ter atitudes que possam até mesmo te prejudicar. Se você começar com o hábito só de reconhecer as emoções antes de agir, você já tem meio caminho andado e você já vai ver uma grande diferença na forma como você lida com os outros e com você mesma. Me conta se você hoje se considera uma pessoa inteligente emocionalmente ou o que você precisa melhorar e amadurecer. Um beijo e até o próximo vídeo.